O Flamengo conquistou uma vitória crucial sobre o Palmeiras por 2-0 no Allianz Parque, em São Paulo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o rubro-negro encurtou a distância para o líder Palmeiras, ficando apenas 1 ponto na tabela. Um dos destaques da partida foi o lateral direito Varela, que teve uma atuação sólida defensiva e foi peça-chave na marcação contra os ataques do Palmeiras. Além disso, Varela jogou muito quando foi colocado de volante por Felipe Luiz. Bom, primeiro, falando individualmente, que jogador o Varela, que jogo que ele fez, que espetáculo ter esse jogador no elenco, né? E um cara muito especial. Depois de tudo que ele passou, o rendimento dele é extraordinário. E como eu falei para vocês nas outras coletivas também, eu penso num jogador em todas as fases, em todos os detalhes. E para mim, o Léo de volante tem qualidade para jogar, principalmente se o time já está esperando mais em bloco baixo e tudo mais. Mas tem detalhes dessa posição que ele não faz tão bem como faz o Varela, como pode até mesmo fazer o Danilo, e como tem outros jogadores que fazem. Então, por esse motivo, eu acho que o Varela pode render mais. E mantive a linha de 4, o Danilo podendo jogar na sua posição também, que foi toda a sua carreira na lateral direita, os dois zagueiros que estavam fazendo uma partida, um jogo sublime. Então optei por manter isso aí e dar essa dinâmica que o time precisava no meio. E realmente o Varela foi muito bem de volante, muito bem. Já sabia, porque a gente já tinha pensado nessa ideia, ele já tinha treinado, jogou no outro dia alguns minutos ali, sabia que ele poderia render. E feliz por ter dado certo. O jornalista Mauro César detonou parte da torcida que critica as atuações do time, mesmo quando o placar não é adverso. Não é todo dia que o time vai dar show, não é verdade? No primeiro tempo, a Flávia Mimi estava furiosa na rede social, porque o Flamengo estava jogando mal. Eu até escrevi na minha rede social, gostei do primeiro tempo. O jogo tem 2 tempos. Plano A, primeiro tempo, não perder, desacelera o jogo, leva o jogo em banho-maria, não deixa o Palmeiras fazer aquela pressão, não fez, não teve aquela pressão forte do Palmeiras, aquela coisa de encurralar, cruzar 300 bolas e chuta. O Rossi fez, como o Trajano destacou, o Juca, aliás, ele fez 3 defesas, na verdade, a do pênalti, a do rebote do pênalti e a do Flaco no final do jogo, que já estava 2-0 e o jogo já estava ganho. A participação do Rossi foi muito mais pela tranquilidade que ele passa para o time. A ocupação do espaço, né, de cruzamentos. Sai com segurança sempre e com os pés. Exato. Sempre dando opção, ele é muito frio. Ele é muito frio. Quem não vê o jogo do Flamengo e viu ontem, deve ter ficado... Ele é muito frio. Ele espera... Vai no limite. Vai no limite. E o cartão que ele toma, né, é muito, assim, estratégico ali, que ele força uma situação para irritar o cobrador, até o Piquerez bater mal, ele faz a defesa. Ele é pegador de pênalti, já era no Boca e continua. Então, acho que o Felipe Luiz foi muito bem ontem. Porque ele fala que o Flamengo vai ser sempre um time pressionante, né? E ontem não foi, e não pode ser um time pressionante sempre. Um time de futebol tem que ter diferentes maneiras de se comportar, de acordo com o adversário, local do jogo, competição, cenário da disputa. E ontem ele teve o plano correto. Primeiro tempo ele administrou, ele conseguiu conter o Palmeiras não ameaçou, não teve aquela pressão, não teve aquela coisa de usar o estádio a favor do mandante, fazendo pressão, sufocando, cruzando, chutando, finalizando. E no segundo tempo o time já foi saindo um pouco mais, tirou o Cebolinha, que fez uma atuação deplorável, mas deplorável, vou repetir, deplorável, uma vergonha. Cebolinha tinha que hoje de manhã acordar, olhar para o espelho, escovar os dentes e sentir vergonha dele mesmo. Ridícula a atuação. Ele perdeu um domínio de bola na lado esquerdo do campo, a bola fácil, a bola saiu pela lateral, ficou depois reclamando, ele fez o certo, tirou o Cebolinha, colocou o Michael, o time melhora, Michael melhora o time e também o time sai um pouco mais. E antes do pênalti, marcado para o Flamengo já tinha um outro comportamento, já rondava mais a área do Palmeiras, já tentava chegar, tanto que chegou numa bola que o Bruno Henrique errou o passe para o Michael, eram 2 contra 1, e o Bruno Henrique errou o passe, era uma jogada ali para fazer o gol, né? E na jogada muito boa do Luiz Araújo, que é um ótimo jogador, que sempre rende, né? Assistência, gol, ele sempre participa. Ele consegue se livrar do Gustavo Gomes, que saiu na caça, faz o passe para o Arrascaeta e sai a jogada do pênalti, para mim mal marcado. Eu concordo, chegavam 2 jogadores na cobertura. Eu acho que o Arrascaeta, percebendo que poderia, não conseguir a finalização, optou por cair, que é o que ele faz, é o que faz o Arias, que é colombiano, é o que faz jogador de toda a nacionalidade que atua no Brasil, por conta de árbitros como esse, que são muito ruins, então os caras tiram proveito. Então, mas acho que o Felipe foi muito bem. E as trocas que ele fez? Gente, ele não tinha Eric Pulga,
Nicolas de la Cruz e Alan, 3 meio-campistas. Os 2 volantes e o reserva imediato. Aos 12 minutos, o Gerson se machuca no segundo tempo. Perdeu o Gerson. Olha a sua situação do cara. Aí ele põe o Danilo na direita, o Varela muito bem entra de volante de novo. E as trocas no final. Que ele põe o Ayrton Lucas na ponta esquerda, que faz o gol. Ele põe o Alacinha e o Pedro. Os 3 participam do gol, do segundo gol. O Pedro domina, faz o pivô, dá sequência. O Alacinha tenta o primeiro passo, volta a bola, dá o segundo passo para o Ayrton Lucas, que faz o gol. Então, acho que o Felipe Luiz ontem foi estratégico, jogou como deveria, sem essa bobagem de achar que o time, como alguns flamimizentos acham, que o time tem que jogar sempre bonito, pressionando. Tem que jogar como é possível. Também acho que deveria ser um ótimo jogo, gostaria de ver um jogo mais bonito, mas não vai acontecer. Não vai acontecer pelo que eu falei no começo. O Palmeiras tem uma dificuldade grande de propor jogo. Aliás, ano passado foi pior ainda o 0-0, era Tite contra Abel Ferreira. Não é coincidência. Então não é o Flamengo que tem que querer fora de casa ser o bonitão da parada, que vai chegar lá e jogar um belíssimo futebol, ganhar. Não, tem que ganhar o jogo. Ainda mais com os desfalques fora de casa. Uma desvantagem de 4 pontos. Então achei que ontem foi um dos melhores jogos do Felipe Luiz como técnico do Flamengo, pela estratégia que montou, inteligente, correta, e não pode dar ouvido para Flamengo mimimi. Vou repetir, no intervalo, uma loucura. Parecia que estava 4-0 Palmeiras. Absurdo, o time não está jogando nada. Eu falei, será que eu estou maluco? Ou os caras não estão enxergando que o jogo tem 2 tempos? Vamos ver o segundo tempo. E foi o que aconteceu. E você, o que achou do jogo? Comenta aí.